Vamos pegar o caso do Gerard Depardieu, porque eu e a Malu, a gente viu isso na prática. A gente tava na Copa do Mundo da Rússia e a torcida francesa tinha uma musiquinha que eu não entendi o que era. Eu ouvi o nome dele e não sabia, né? Aí o pessoal traduziu pra mim e falou, não, a gente tá falando do Gerard Depardieu porque ele abandonou a França pra vir pra Rússia e a gente tá falando que vai ganhar a Copa do Mundo na casa dele. E ganharam, de fato. É verdade. Mas eu fiquei imaginando, quando eu soube o porquê que ele abandonou, Gerard Depardieu enxugando suas lágrimas com notas de euro, né? Dormindo na pia, ele tava. Pois é. Enquanto ele estava triste porque a seleção dele ganhou a Copa e ele tá pagando menos imposto, muito menos. Que maravilhoso, né? Mas aí você pensa, esse cara pagou um monte de imposto na França. De repente, a França cria lá uma nova alíquota absurda e esse cara decide fugir. Absurda, gente? 75%, não era uma coisa assim? É totalmente insano. Absurdo, é tipo muito dinheiro, quase todo o dinheiro dele. Pois é. O cara, ele perde o estímulo pra produzir mais. Exatamente. Essa é a primeira coisa. Porque depois de um tempo ele começa a ver, caramba, de 100% do que eu produzo, 75% vai pro Estado. Não vale eu aumentar minha produção, porque eu vou ganhar menos do que eu tô ganhando hoje. Ganhar mais problema pra minha cabeça. Essa é uma das primeiras coisas, né? Que você desestimula a produtividade. E segundo, que esse camarada ele começa a ver. Ele viu na Rússia lá, porque é uma alíquota muito baixa, mas como a Renata falou, a Bélgica é fronteira com a França. Se ultrapassasse a fronteira, fosse por um país com uma cultura muito similar, até com o mesmo idioma, né, um dos idiomas oficiais, ele iria pagar menos imposto. Então cresce o estímulo para que ele saia do país e com isso leve os seus recursos financeiros. E provavelmente, se esse cara chegou num patamar para quererem tanto a riqueza dele, né, ele construiu alguma coisa de valor, ele fornece produtos, fornece serviços. Já Depardieu, ele é ator, eu não sei se ele tem outras coisas em si. Cria empregos, né? Mas se não tivesse, o dinheiro dele tá no banco. E quanto mais dinheiro disponível para ser emprestado, mais baixos são os juros. Então é mais fácil do pobre industrioso pegar o dinheiro do rico, entre aspas, ocioso, para fazer alguma coisa. E num ambiente de liberdade econômica, ele pode começar a empreender e um dia, né, ele pode ficar rico. Esse ponto é muito importante, porque as pessoas acham que não é uma cadeia, né? As pessoas acham que você faz alguma coisa aqui, até uma frase que é bem comum das pessoas, da gente falar sobre quando fala de políticas socialistas, de que é soluções simples para problemas complexos e, naturalmente, elas não funcionam. Então, economia é um jogo de xadrez. Então, se você mexe uma peça aqui, vai mexer diversas até lá e você pode tomar um checkmate. Então, se você só tá vendo esse pedaço aqui, que é o simples, né? Eu vou taxar a fortuna, eu vou conseguir tantos por cento, o pessoal faz cálculos, né? Vamos fazer um cálculo aqui sobre quanto a gente conseguiria arrecadar, que dá para pagar não sei quantas vacinas, aí começa, né? Dá para pagar não sei quantos não sei o quê. Mas assim, primeiro, o rico não é burro, então ele vai mudar a residência fiscal dele. Que é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia. Ainda mais para quem é rico, né? Comprar uma cidadania, você investir em algum lugar, você ter Portugal, Luxemburgo, o próprio Estados Unidos tem o programa EB5, que você tem investimentos que você consegue cidadania. E aí, se você tem ricos progressistas que já fazem isso, imagina os outros ricos, gente. Então, se o pessoal de Hollywood, que adora falar sobre aumentar os impostos. Aqui no Brasil também, as pessoas não entendem muito isso, mas acham que todo o dinheiro está sempre disponível exatamente do mesmo jeito. Mas é muito fácil criar estruturas tributárias para você reduzir esses impostos ou mudar de cidadania, retirar os empregos daqui. Eu dou até um exemplo. É tão difícil de contratar mão de obra de tecnologia aqui no Brasil que eu tenho boa parte da minha operação da Cursologid na Índia. Então eu estou gerando emprego na Índia. Nossa, Renata, você não é patriota? Não, mas eu prezo... Não é questão de patriotismo. Eu não sou burra. Fala aí. Eu não sou burra. Eu prezo por melhorar os meus custos. Então, pagando em dólares para eles, fica mais barato do que você ter alguns contratos trabalhistas aqui. Então, você tem uma série de problemas que você precisa atacar, em vez de atacar a riqueza. Atacar a riqueza é justamente a causa da pobreza. Não, e tem outro ponto também, né, sobre essa questão de imposto de grandes fortunas. Como que esse negócio vai ser feito? Porque muitas vezes o que acontece é o que a gente viu no ano passado. Jeff Bezos ficou 60, 70 bilhões mais rico durante a pandemia. Acho até que foi mais do que isso. Só que quando você lê isso na mídia, parece que esse cara botou 70 bilhões no bolso. E tá nadando na piscina do tio Patinhas. Pois é, exatamente. E pegou tá se de quem tava lá em casa sem emprego. É isso que eles acham. E a força, tá? Ele foi lá e falou, compra o Amazon Prime de mim, senão eu mato você. E você vê, o Amazon Prime, o negócio vai te entregar em um dia, você tem acesso a séries, a filmes, e é R$ 9,90 aqui no Brasil, no momento que eu gravo esse podcast, né? Ridículo de barato. É muito mais barato do que o Netflix, por exemplo. E o Jeff
Bezos ganhou muito dinheiro com isso, a empresa que eu digo, né, a Amazon, ele gerou 500 mil empregos em 12 meses, ninguém na história tinha feito isso antes, só que o pessoal fala, não, tem um problema, ele ficou rico demais. Mas a manchete é que ele ficou rico demais, né? Tem que dividir melhor isso daí. Só que aí você pensa, tá, como é que a gente vai dividir isso se não é dinheiro? Porque ele não ganhou dinheiro, isso foi valorização das ações da Amazon. Sim. Então, ele ficou rico, não é porque ele colocou um monte de dinheiro no bolso, que é uma confusão que as pessoas fazem muito, mas porque o patrimônio dele aumentou de valor. E aí o pessoal fala, né, eu já vi um argumento assim, não, esse negócio de bilionário não deveria existir porque é antinatural. Pensa no que é 1 bilhão. Aí o cara fez uma conta assim, se uma pessoa ganhasse 5 mil reais por dia, demoraria 200 mil dias para ter 1 bilhão de reais. 200 mil dias são 248 anos, é quase isso. E aí o pessoal fala, não, meu Deus, ele tá certo, é antinatural. Só que ele pensa em colocar dinheiro no bolso. Como é que os caras ficam bilionários? Jeff Bezos foi lá, criou a Amazon em 94, apanhou pra caramba durante muito tempo. 9 anos com prejuízo. 9 anos com prejuízo, fundou com dinheiro vindo de parentes. Ele falou com os pais dele, né? Inclusive o nome dele, Bezos. E assim que se fala, antes que comece a corrigir nos comentários aí, está escrito numa das primeiras páginas do livro A Loja de Tudo, que fala da história da Amazon. Mas ele pegou dinheiro emprestado com os pais, largou uma carreira boa que ele tinha em Wall Street, abriu a empresa, já vislumbrando planos de que fosse uma loja de tudo realmente, ele só começou com livros, mas ficou um tempão tendo prejuízo, ele quase quebrou na crise de 2001, mas depois ele conseguiu. Né? Com muito trabalho, ele conseguiu fazer a empresa dar certo. Como? Vendendo as coisas pelos menores preços possíveis. A Amazon, durante muito tempo, topava ter prejuízo para poder conquistar o cliente. E com esse tanto de clientes comprando lá de maneira corriqueira, ele tinha muita receita, mas tinha um baixo lucro. Porque ele cobrava muito pouco. O lucro da Amazon hoje, da operação de varejo, ele é muito baixo. Ainda é baixo, O né? dinheiro grosso mesmo vem do Amazon Web Services, que é essa parte de fornecer serviços de internet, nuvem, criação de site, servidor, nuvem. Né? Muita gente é cliente aqui no Brasil do Inclusive Amazon Web eu. Services. Olha aí, a Renata é cliente. Inclusive, eu Por que dou que você é dinheiro cliente? pro Jeff E Bezos. por que você é cliente deles, Renata? Porque é bom. Pois é, ele não botou uma arma na sua cabeça e falou, compra, né? Eu nunca tive que fazer isso com aluno, espero nunca ter que fazer, não ter que chegar nesses meios, A né, gente pra não conseguir sabe, uma né? venda. Agora você já virou não garanto que eu não vou CLT, fazer, Você já viu né? a cara da Malu Brava. Não Isso sei, aí não sei. dá pra vender uns cursos aí por coerção. Pois é, teve todo esse processo. É verdade. A Amazon hoje é uma empresa que vale mais de 1 trilhão, passa de 1,6, mas perto do valor de mercado dela, ela é muito pouco lucrativa. O Google, por exemplo, vale menos do que a Amazon e lucra quase o dobro, né, com as atividades que ele faz, porque a Amazon lucra pouco perto do tamanho que ela tem. Só que essa empresa que lucra, né, 100 milhões no ano, né, quanto que vale uma empresa assim? Aí botam lá, né, na verdade é muito menos do que isso, bota o valuation lá pra cima, porque é isso que acontece, é a empresa que se valorizou. Aí quando Jeff Bezos vendeu parte da empresa, aí sim ele ganhou algum dinheiro. Mas esse dinheiro, boa parte dele, que ele tem lá como patrimônio, são as ações que estão variando todo dia. As ações da empresa que fazem com que ele se torne bilionário no final das contas. É uma coisa que as pessoas não entendem, né? Não. Como Não, que e a pessoa aí justamente vem aquela história da notícia que o Bruno Não falou. é que ele tem o dinheiro no banco. Não, exato. Que não é a piscina do tio Patinhas, porque eu adoraria fazer isso. Vamos fazer isso um dia? Vamos ver um monte de moedinha de 1 centavo e nadar nas moedinhas? Eu ia achar muito legal. Eu já tentei, mas aí eu pulei de um trampolim de 2 metros e quebrei o braço, porque você não mergulha igual, entendeu? Quando você bate é duro. Só É o tio duro. Patinhas É duro, conseguiu. só o tio A gente Patinhas pode jogar umas moedas na água, de repente, pra dar uma misturada. Pois é. Mas então, e aí as notícias são sensacionalistas, assim, né? E aí fala assim, então, ele gerou 500 mil empregos, ele oferece produtos e serviços muito bons e com preço muito baixo, facilita a vida de muitas pessoas que utilizam o serviço, porque ninguém usa o serviço porque acha o Jeff Bezos bonito, né? Até porque, vamos combinar, ele não é bonito. Mas porque o negócio faz sentido, porque funciona, porque facilita. Então, hoje você compra livros mais baratos, você tem entregas diferentes. A Amazon é dona da Whole Foods, né? Hoje em dia, tem várias outras operações. Tem a própria Amazon Prime, que veio pra concorrer com o Netflix, com várias séries boas. E tudo puxando o preço pra baixo. Né? E tudo puxando o preço pra baixo. Então, Ou isso seja, tá beneficiando... tornando mais fácil que as pessoas tenham acesso a esses serviços. Isso, e a esse tá beneficiando o conhecimento. consumidor. Exato. Aí Principalmente fala o mais assim, pobre, porque pra gente tanto faz pagar R$ 9,90 ou R$ 30 ou 19 ou 20, exatamente. E aí falam assim, então, ele gerou emprego, ele facilita a vida das pessoas, ele é muito bom, ele ajudou muito, mas olha, tem um problema muito grave que a gente precisa corrigir. Ele ganhou muito dinheiro com a pandemia, Então, enquanto estava todo mundo, porque tem que ficar aquela coisa bem assim, dramática, né? Era a minha próxima pergunta aqui, né? Era pra Quer ele dizer, perder dinheiro por empatia, né? Tipo, todo mundo perdeu o emprego na pandemia. Então, assim, basicamente vira aquela coisa assim, se todo mundo perdeu o emprego porque os estados fizeram
fizeram lockdown e proibiram as pessoas de trabalhar, quem conseguiu trabalhar porque trabalhou online, por exemplo, 2020 foi o meu melhor ano. Pra gente profissional. Ah, não, mas eu tenho que ter vergonha porque outras pessoas estavam. Então, assim, isso não tem uma coisa a ver com a outra. Usam muito empatia, que eu detesto essa palavra, porque virou. Não é nem que a palavra é ruim em si, mas ela ficou sendo utilizada de uma forma péssima, que é a empatia vazia, que é se colocar no lugar do outro, mas na verdade não. Empatia não é isso. Essa que eles falam, né? De falar, vamos ter empatia pelas pessoas que perderam o emprego. Eu tenho empatia pelas pessoas que perderam o emprego, mas isso não vai fazer com que eu tenha vergonha de ganhar dinheiro, porque o dinheiro que eu ganhei eu não tirei de ninguém, eu não deixei ninguém mais pobre. Eu criei valor e riqueza. Inclusive, você pode ter ajudado ela de alguma forma, né? Eu não tenho dúvida, por exemplo, que a Amazon ajudou, porque o governo já queria que todo mundo ficasse em casa. E o cara entrega tudo em casa no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Facilitou, no mínimo, a vida de todo mundo. Com preços mais baixos, então ele facilitou pra muita gente. Facilitou a vida do cara. O cara quis. Eu mesma coloquei a Cursology no ar e preciso de um servidor. O servidor que a gente usa hoje é a AWS, né? Que é da Amazon. E, enfim, existem várias coisas que eles fazem e que outros bilionários fazem. Mas eu acho que o principal é entender que a economia não é jogo de soma zero, que essa história da desigualdade, que é um outro ponto Era o que eu ia falar agora. É o grande problema que eles falam é a desigualdade. Então, o fato da pessoa ter muito e uma outra ter bem menos. Mas não é isso, então, né? Mas o ponto é justamente esse. A gente fica sensibilizado, digamos assim, porque é normal. Ninguém quer... Ó, gente, presta atenção. Ninguém quer que outra pessoa esteja passando fome. Ninguém quer isso. A questão é, por que ainda existe fome em alguns locais como o Brasil, como os países na África, porque você tem principalmente um Estado que atrapalha. Então, os lugares que têm menor liberdade econômica, em que o Estado se mete mais, que você tem mais dificuldade, que o ambiente de negócios é pior, as pessoas têm mais dificuldade para ascender. Então, não necessariamente a desigualdade é ruim. Então, se você vê, a desigualdade nos Estados Unidos é muito maior do que na Etiópia. Era o que eu ia falar. É muito maior do que no Afeganistão. Só que todo mundo quer viver nos Estados Unidos, que tem um PIB per capita 8.000% maior do que esses países pobres. Então, não é exatamente a desigualdade que tem que ser atacada, é a pobreza. E as pessoas acham que desigualdade é pobreza. Tem diminuído, inclusive, né? É Nunca foi tão pequena. Na história da humanidade, não, né? Então... E o pessoal ainda culpa o capitalismo pela pobreza, sendo que o capitalismo apenas herdou a pobreza de tempos que anteriores. Que é natural do ser humano. A gente nasce pobre, pelado, chorando, com frio, sem nada, pô, entendeu? Todo o resto é conquistado ao longo da vida e não vem de graça.